Aí vai gravar, vou falar. Teste, um. Alô, alô? Não, pode fazer. Eu acho mais dinâmico. Também não, perfeito. Professora, né? Então bom, vamos iniciar então. Boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que nós iniciamos mais um evento aqui da Comissão de Direito Civil. E eu não poderia começar não agradecendo a diretoria da OAB de Campinas, que sempre nos incentiva e nos dá todo o apoio a todas as iniciativas que nós temos aqui. Facilitar aqui, fazer um carão. É, Quero agradecer especialmente aos funcionários aqui da OAB, que nos tratam com tanto zelo, com tanta atenção, com competência e que nos dão todo o suporte possível para que cada detalhezinho que acontece aqui, enfim, seja especial em cada evento que nós temos. Quero agradecer também a todos os membros da comissão que estão aqui e que, né, nós somos um time e, sem dúvida, sem a ajuda de vocês, nada disso seria possível. Então, muito obrigada por estarem ao meu lado, né? E, enfim, por ajudarem em todos esses eventos que têm sido feitos. E o agradecimento mais especial da noite, né? A nossa ilustre palestrante, a doutora Maici. Maici, é uma alegria ter você aqui conosco, nos ensinando sobre um tema tão importante que para mim é muito instigante. Estou super curiosa aqui para te ouvir. Então, obrigada por ter aceito o nosso convite. Te conheço de tanto tempo, né? E que alegria te ter aqui agora palestrando pela comissão. Então, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma alegria imensa de tê-la aqui conosco. Vou passar aqui a palavra para a Monique, que vai fazer a leitura da nossa palestrante de hoje. Boa noite, pessoal. A doutora Maici, eu vou falar o mini currículo dela. É mestre em Direito Civil pela UFRJ, doutoranda em Direito Civil pela USP, advogada e professora universitária. Agora, tá bom. Bom, então eu vou só fazer os agradecimentos aqui e já começo a passear, né? Bom, primeiro, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Já o faço na pessoa da doutora Maria Clara, doutora Monique, doutora Bruna. Muito obrigada pelo convite. Estendo a toda a comissão e a diretoria da OAB Campinas. Muito obrigada a presença de todos nesse dia, à noite, né? Então, vieram nos prestigiar, ouvir o que temos para compartilhar. Eu acredito que o tema, agradeço muito pelo tema, porque o tema é instigante, é apaixonante, e eu quero falar, porque é sempre muito bom a gente compartilhar um pouco do que sabe, mas eu também fico muito curiosa para ouvi-los, né? Então, é um momento que eu sempre sei que aprendo bastante com vocês. Então, feitas essas considerações, os agradecimentos, muito obrigada a presença, obrigada às minhas alunas aqui, também faço o registro da presença da turma de Direito Civil 1 aqui da PUC Campinas. E já vou iniciar, vou levantar agora, vocês me dão licença aqui. Eu falo que a gente tem uma necessidade, às vezes, de falar em pé, né, para ficar mais próximo. Bom, então, meu tema hoje, direitos da personalidade pós-mortem, limites, sanções e desafios no contexto atual. Primeira coisa importante do nosso tema, então, no contexto atual. Os direitos da personalidade, eles são muito flexíveis, nós temos muitos direitos da personalidade, por muitas razões, e no contexto atual nós vemos cada vez mais situações que são desafiadoras.
e que muitas vezes nós não associamos imediatamente de que se trata de direito da personalidade. A gente às vezes vai tentar encaixar ou vai pensar em outras situações. E a primeira providência que eu fiz aqui para nós, eu não sei como é que dá play aqui, eu vou convidá-los a assistir uma. Não vou deixar tudo, pode ser só um trechinho desse vídeo. Bom, a minha entrada não foi tão triunfal quanto a do Michael Jackson, mas, bom, eu acredito que a gente poderia até assistir mais, sem problema nenhum, acho que estava bem interessante. Mas a verdade é que o que eu quis trazer para vocês aqui essa participação do Michael Jackson foi no Billboard Music Awards e que aconteceu em 2014. E não seria assim tão diferente se nós não soubéssemos que ele faleceu em 2009. Então, não sei se foi possível vocês perceberem. Foi uma apresentação com público, com plateia, mas era um holograma. Não é o Michael Jackson. Ele não dançou essa música. Ele gravou essa música, não publicou essa música. Ele entende, ele era muito perfeccionista, então ele entendeu que não estava bom, não estava à altura da qualidade que ele gostaria. Então ficou lá num arquivo esquecido. E depois que ele faleceu, encontraram esse arquivo, esses discos, esses álbuns, e encontraram essas músicas. 5 anos depois da morte dele, então, fizeram essa apresentação por meio da tecnologia, a coreografia toda, tudo isso é montado, e a gente está falando aqui antes da inteligência artificial, né? Então, nós estamos falando de uma tecnologia até um pouco mais rudimentar. E foi feito com a projeção ali para o público que estava presente na plateia. Foi uma forma de homenagear, estava muito próximo do aniversário dele de 5 anos de falecimento, e aí fizeram essa apresentação. Bom, essa apresentação suscitou inúmeros debates, justamente porque será que ele ia querer isso? Primeiro, pegaram uma música que ele achava que não estava boa. Ele não quis publicar em vida, mas depois que ele faleceu, ele não teve muito o que escolher. Publicaram essa música. E não apenas essa música, né? Publicaram um álbum de músicas inéditas. E fizeram essa apresentação, conta, lógico, né? Com questões legais, de acordo com não é o nosso direito aqui aplicável, que é mais para nos instigar ao debate. Então, ele contou com a autorização da produtora, houve a autorização da produtora, uma empresa fez todo esse trabalho tecnológico aqui de montar a apresentação, disse que demorou mais de um ano para eles conseguirem chegar a esse resultado. Então, enfim, aqui nós já nos defrontamos com um primeiro desafio com relação aos direitos da personalidade no nosso contexto atual, que é lidar com essas novas possibilidades.
Nós vamos falar um pouco melhor sobre o que são os direitos da personalidade, mas por hora nós já podemos detectar que há um uso aqui de imagem de uma pessoa, da voz de uma pessoa, e nós poderíamos até ir um pouco além, falar, olha, tem uma coreografia, uma expressão corporal toda envolvida e criada, e não foi feita, não foi uma criação daquela pessoa que ali aparece. Então, parece um contexto muito distante, leis, né, dos Estados Unidos, outro contexto. Aí eu trouxe algo um pouco mais da nossa realidade para a gente ver também sobre esse tema. Não estou fazendo comercial de carro. Não estou com essa pretensão de fazer comercial de carro. Mas a verdade é que, bom, a Elis Regina, então, era mãe da Maria Rita. A Elis Regina faleceu em 1982. À época, a Maria Rita contava com apenas 4 anos de idade. Então, elas nunca se encontraram cara a cara da forma como é retratado no vídeo. Isso foi uma campanha publicitária da Volkswagen e eles fizeram por meio aqui já do uso de inteligência artificial. Então usaram uma atriz que fez o papel aqui deles, Regina, e por meio da deepfake, da inteligência artificial, daquele deep learning, que é uma inteligência artificial com uma capacidade de pensamento mais profunda. Então, ela tem redes neurais com camadas mais profundas que permitem que se tenha uma simulação de realidade mais convincente. Percebemos até que é mais difícil de detectar aqui que existe uma interferência de tecnologia do que era, por exemplo, no caso do Michael Jackson, né, da apresentação do Michael Jackson. Então, aí, a partir disso, colocaram o rosto da Elis Regina nessa atriz. Com a inteligência artificial que nós temos agora, né, com a inteligência artificial generativa, não apenas a possibilidade de se reproduzir algo que a pessoa já gravou e de repente faz ali por holograma, enfim, mas de se criar, inclusive criar vozes, criar músicas, então, essa dissociação entre a necessidade de estar vivo e da criação e da manifestação artística já começa a ser um ponto bastante delicado para ser tratado aqui em matéria de direitos da personalidade. Ou seja, existe um limite para isso? A época que esse comercial saiu, o comercial é uma campanha de 2023, então já tinha mais de 40 anos que eles, Regina, havia morrido quando fizeram esse comercial. Ele foi muito criticado por vários motivos, né?
Não apenas por uma questão ética de será que nós poderíamos fazer isso? Os herdeiros logo se manifestaram dizendo: nós consentimos com isso. A Maria Rita e os irmãos falaram, não houve nenhum tipo de violação de direitos com relação a esses herdeiros para que fosse feito esse uso dessa tecnologia. Então, todos eles concordaram e por isso foi feito. Mas será que eles, Regina, ia querer mesmo isso? Nunca saberemos, né? Começa aí, nós nunca saberemos. Mas muitas pessoas começaram a usar até elementos da vida dela, da história dela, da biografia dela para dizer, olha, essa marca de carros, ela estava associada a um regime político-militar com o qual a Elis Regina jamais concordaria, porque ela foi inclusive vítima desse sistema, desse regime. Então é uma afronta à memória dela utilizar a imagem dela associada a essa marca. Outros vão ainda mais além, falam assim: olha só, ela usam ainda uma música, que é uma música do Belchior, que é uma música, né, uma letra, né, do Belchior, que é bastante reflexiva, que ela sempre que interpretou essa música, ela interpretou de uma forma muito única, né, como todas as interpretações deles, Regina, mas sempre com muita dor, com muito sofrimento, é uma música muito pesada. A sua letra não é uma letra feliz para se cantar com a janela do carro aberta, o vento, né, no rosto, e como se aquilo fosse muito feliz. Então, mais um motivo para se questionar: será que Elis Regina ela concordaria com isso ou não? Fato é que a nossa tendência muitas vezes é imaginar que tudo que se trata da pessoa falecida é transferido para os seus herdeiros. E aí os herdeiros podem decidir tudo, passam a ser donos de tudo que é da pessoa falecida, não só materialmente. E aqui a nossa crítica, o ponto da nossa discussão hoje. A personalidade pode ser transferida assim também? Eu posso pegar os aspectos da personalidade e deixar totalmente para outra pessoa decidir? Bom, vocês já sabem a resposta, né? Tem obrigação de saber que tem prova amanhã, né? Enfim. Então, bom, então certamente esse é o nosso ponto maior de discussão aqui hoje, é o quanto nós podemos ou devemos, primeiro, utilizar essas tecnologias, o quanto nós devemos nos preocupar em começar a nos manifestarmos sobre isso. Parece uma coisa distante, imediatamente nós podemos pensar, ah, mas eu não sou atriz, eu não sou cantora, eu não sou famosa, ninguém liga para minha imagem. Vocês já pensaram quanto de dados que nós alimentamos nossos nas nossas redes sociais, o quanto as redes sociais sabem de nós, o quanto o nosso WhatsApp sabe sobre nós, né? Nossas conversas, nosso jeito de falar, nosso jeito de se comunicar. Enfim, isso tudo, em uma última análise, vira produto. Também tem uma questão, né? Vira produto. Mas, além de tudo, existe uma vinculação com relação àquilo que a pessoa quer para depois da sua morte relacionada à sua personalidade? Ou será que nós temos que ficar mesmo à mercê daqueles que vão ficar, que vão poder decidir, ou dos termos de uso das plataformas, que vão poder impor como é que vai ser feito, se é que vai ser feita algum tipo de transmissão, enfim. Então, esse é um começo da nossa conversa, mas lógico que eu não vou ficar apenas na questão da tecnologia, eu quero que nós percebamos também o quanto essa discussão nos afeta no nosso dia a dia e como isso pode chegar nos nossos escritórios. A primeira coisa que nós estudamos quando pensamos na morte, lá no direito sucessório principalmente, é esse brocardo, né? Mors omnia solvit, que é a morte resolve tudo. O que quer dizer isso? Significa que tudo que era relação jurídica daquela pessoa que morreu acaba. Aquelas que são transmissíveis, geralmente de cunho patrimonial, de valor econômico, vira herança. Aquelas que não são transmissíveis, que são de caráter personalíssimo, se extinguem. Não tem como transmitir, se extingue. Então a morte resolve tudo. Mas será que resolve mesmo? A gente já viu agora, né? Já tendemos à resposta de que não. Primeiro, nosso questionamento vem justamente da aplicação do artigo 6º, que diz que a morte é o fim da personalidade. Então, a partir do momento em que eu tenho,
em que ocorre o falecimento, não existe mais personalidade. Se não existe mais personalidade, não há que se falar mais em titularidade de direitos, ou pelo menos não ao menos em tese. E por isso que eu coloco para nossa reflexão: será que todos os direitos terminam com a morte? Então, qual é o alcance desse mors omnia solvit? Será que, de fato, o fato de uma pessoa falecer significa que a vontade dela, a partir dali, não tem mais nenhuma relevância, uma vez que ela não é mais uma pessoa, que ela não é mais titular de direitos e deveres? E eu já trago um complicador aqui para nós, porque eu fui talvez deixando uma resposta mais tendenciosa aqui, no sentido de mostrarmos o quanto a vontade da pessoa que já faleceu, mas manifestada em vida, é relevante. Mas como é que a gente vai fazer para essa vontade ser cumprida, se a gente chegar à conclusão de que essa vontade deve ser considerada, né? Bom, então alguma parte aqui, primeiro, mais dogmática, mais, né, legal. Onde é que está no Código Civil uma disciplina a respeito desse tema? Nós podemos encontrar ali, a partir do artigo 11 do Código Civil, alguns artigos a respeito da tutela da personalidade, mas nós não precisamos nos preocupar em encontrar especificamente no Código Civil algum dispositivo que vai falar sobre essas questões. Até porque essas questões são muito novas. A gente não vai encontrar nada que vai falar especificamente do uso da imagem, inteligência artificial generativa. Nós vamos encontrar alguns princípios, alguns direitos que já foram previstos, mas que não se esgotam naqueles artigos. Nós falamos, então, que a disciplina jurídica ou a disciplina legal dos direitos da personalidade, ela é aberta, ela é um rol exemplificativo. A gente fala que a gente precisa proteger a pessoa antes de tudo. Algumas dessas emanações da pessoa foram previstas pelo legislador, então nós temos uma previsão expressa, mas elas não esgotam toda a possibilidade de proteção. Então, nós podemos nos inspirar nesses artigos, mas naqueles pontos que esses artigos se mostram um óbice, um obstáculo à proteção da pessoa e da sua personalidade, nós podemos interpretar de forma diferente, porque o que é mais importante para nós é proteger a pessoa, certo? E ali, no artigo 12, nós temos os meios de proteção, os meios de tutela. O que eu posso usar judicialmente como recurso para proteger a personalidade de alguém? Mais uma vez aqui, cláusula geral de tutela da pessoa humana. Esse artigo não se esgota em si mesmo. Se houver alguma outra forma, algum outro mecanismo, algum recurso que não esteja elencado no artigo, mas que se mostre suficiente também para proteger a pessoa, podemos usar. O juiz não vai poder dizer: ah, não, olha, essa tutela que você está buscando aqui, ela não está prevista na lei, então ela não é cabível. E eu vou dar um exemplo para vocês. Vejam só. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou lesão de direito da personalidade, reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Então, o artigo é aberto. Ele fala: é possível, né, que cesse, que a gente tem uma tutela para cessar uma ameaça, uma lesão, posso reclamar perdas e danos, e aí a gente vai para uma tutela reparatória. Mas se houver outra forma, ainda que ela não esteja expressa, eu posso usar. Por exemplo, eu posso usar uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer. Eu posso usar um direito de resposta. Direito de resposta não está previsto no Código Civil, no artigo 12, como uma forma de tutela, mas pode ser suficiente, pode ser um recurso a mais importante. Por exemplo, alguém que sofre uma violação de direito à honra. Então, dá um espaço para a pessoa se defender. É uma forma de proteção, né? Faz um pedido de retratação, também é uma forma de proteção. Não está contemplado aqui, mas não tem problema nenhum. Aliás, temos até na Constituição Federal, eu trouxe o artigo que vai trazer algum início, né, com relação a isso de fundamentação jurídica, mas não precisa ter. Se for importante, se para o caso concreto aquilo servir, pode pedir. E para nós o que mais importa aqui, já que estamos falando de tutela pós-mortem, é o parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. Ou seja, se a pessoa é falecida, a tutela pode ser feita, ou seja, a proteção da personalidade pode ser feita
por algum desses parentes previstos no parágrafo único do artigo 12. Cônjuge, qualquer descendente, ascendente, né, que são os parentes em linha reta, então pais, avós, bisavós, filhos, netos, bisnetos, sem limite de grau, e ou colateral até o 4º grau, que vai ser o quê? Sobrinho, tio, primo, enfim. Então, essas pessoas podem requerer judicialmente uma medida. Significa que esse direito foi transmitido para essas pessoas? Significa que houve a transferência do direito de proteção da personalidade para essas pessoas? Aqui é que a gente precisa ter um cuidado. Porque quando a lei trata dessa forma, ela também nos induz a acreditar que vai estar tudo sempre muito bonitinho, todo mundo de acordo, né? Tá todo mundo de acordo. Os descendentes, o cônjuge, tava todo mundo assim em defesa da personalidade daquela pessoa que faleceu. Todo mundo sabe como fazer essa proteção, todo mundo concorda como fazer essa proteção, e nem sempre é assim que vai acontecer. E é justamente nessas situações que a gente vai ver que são coisas diferentes, e por isso não dá para dizer que tem transmissão de direito da personalidade. Direito da personalidade não compõe a herança de uma pessoa. O que existe aqui é uma legitimação, ou seja, um poder que a lei atribui para algumas pessoas atuarem em defesa de outro centro de interesses, de outra, mas não é uma transmissão, não é um direito próprio. É diferente de falar de um bem jurídico, uma casa, por exemplo, que foi deixada por uma pessoa falecida e passa para o herdeiro passa a ser dono daquela casa, ele passa a fazer o que ele quiser com aquela casa, porque ele passa a ser proprietário daquela casa. Aqui, com direito da personalidade, não. Então, essa legitimação não se equipara a um direito de propriedade. Eu fiz uma notinha aqui de rodapé falando do direito à imagem, anotem isso, né, que o parágrafo único do artigo 20, que fala especificamente do direito à imagem, sem qualquer justificativa plausível, razoável, sistemática, coloca um rol diferente de legitimados para a defesa do direito à imagem pós-mortem. Portanto, quando falarmos de direito à imagem, isso pode compreender, por exemplo, o caso da Elis Regina. As pessoas legitimadas não são as mesmas porque a gente tem a exclusão dos colaterais até o 4º grau. Então, nós só vamos ter como legitimados parente em linha reta e cônjuge sobrevivente, e nós podemos, onde está escrito cônjuge, também estender ao colateral por conta das recentes decisões que nós temos jurisprudenciais, temos o STF já consolidando o entendimento de que não pode haver não pode haver uma desigualdade de direitos com relação à união estável. Então, perfeito, só para a gente relembrar essa questão. E aí eu trago também uma questão importante, porque quando a gente fala de direitos da personalidade, muitas vezes a gente acaba e fala da tutela reparatória que a gente acabou de ver no artigo 12, então a possibilidade de reclamar perdas e danos, muitas vezes existe uma dúvida com relação a qual é a natureza desse pedido. A gente até consegue perceber que não é patrimonial, né? Uma ofensa moral, mas como esse pedido é veiculado e qual é a relação exata entre direito da personalidade e dano moral? Então, quando nós temos, por exemplo, alguém sofre uma violação de direito à imagem e vai pedir perdas e danos, pede uma indenização por dano moral. Pode ser que tenha também dano material, sobretudo quando nós falamos de violação do direito à imagem. Alguns outros direitos da personalidade também pode ter um reflexo patrimonial, mas em geral basta a violação do direito da personalidade para que eu tenha uma possibilidade de indenização. Por quê? Nós percebemos uma tendência na jurisprudência ao longo dos anos e na doutrina de tirar a ideia de que dano moral é tristeza. Dano moral não é sofrimento subjetivo, não é tristeza. Cada pessoa reage aos eventos da vida de uma forma diferente. Umas sofrem mais, outras sofrem menos, outras e aparentam de formas diferentes, né? Então, para eu provar que existe dano moral, eu não preciso provar que eu sofri. Eu não preciso provar que fiquei em depressão, que estou tomando remédio. Até porque essas questões são multifatoriais. Não dá para a gente dizer e entender qual é a medida do sofrimento de cada um. Então, a tendência para solucionar isso foi objetivar o dano moral, tirar ele do plano psicológico e passar para um critério objetivo.
E qual é esse critério? Violação de direitos da personalidade. Quando eu tenho uma violação de direitos da personalidade, isso já vai implicar uma possibilidade de reclamar perdas e danos. Já vai haver aqui uma pretensão indenizatória. Então, com relação à dignidade, aos direitos da personalidade, havendo violação, eu vou ter dano moral. E o dano moral que está, então, ligado também à dignidade humana. Por quê? Esses três, né, esses temas, essa tríade aqui aparecendo junto, dano moral, direitos da personalidade e dignidade humana. Porque a gente reconhece que para a pessoa natural, o fundamento da proteção da personalidade é a dignidade humana. Mas essa dignidade humana não pode ser retórica, eu não posso sair por aí falando, dignidade humana para tudo, como alguns acabam acusando, né, os defensores da dignidade humana. Falam, agora a dignidade humana é tudo e também não é nada. Então, existe uma construção teórica a respeito de o que é a dignidade humana. E a dignidade humana, ela se manifesta, ela se expressa nos direitos de liberdade, de solidariedade, de igualdade e da integridade psicofísica. Quando nós analisamos os direitos da personalidade, uma vez que eles servem para proteger a dignidade humana, nós certamente vamos identificar alguma violação a esses direitos. Podem perceber direta ou indiretamente. Pode ser uma violação à liberdade pessoal, à autonomia, pode ser uma integridade psicofísica, pode ser a questão da igualdade. Enfim, sempre tem ali embutido de alguma forma, direta ou indiretamente, nos direitos da personalidade, nas violações, a gente consegue enxergar bem isso, a dignidade humana sendo ferida. Mas a dignidade humana não genérica. Nesses aspectos que a gente consegue construir teoricamente e que tem bastante aplicação prática. E aí eu questiono para vocês, né? A tutela da personalidade, então. A quem atinge a lesão a direito da personalidade de uma pessoa falecida? Quando eu pergunto isso para vocês, é para a gente refletir o seguinte: a quem importa? Porque se a gente fala que a personalidade se encerra com a morte, e se a gente fala que a personalidade está ligada à dignidade humana, e é isso que justifica a proteção dos direitos da personalidade, se a pessoa morreu, de que importa se nós vamos falar mal dela? Se nós vamos atingir a honra dela? Por que isso é um problema? E é um problema para quem, né? Se a pessoa não existe mais, certamente não é para ela, não posso dizer que é para ela. Então é um problema para quem? E é aqui que eu convido para a nossa reflexão, porque é aqui que a gente pode encontrar demandas nos nossos escritórios, principalmente de familiares ou de conflitos, ou até conflitos com relação àquilo que está documentado e àquilo que a família quer. Quando nós. Deixa eu só. Quando nós temos, então, às vezes, uma violação do direito da personalidade, a gente pode identificar algumas questões possíveis. Primeiro, às vezes é aquele familiar que está sofrendo uma violação ao seu próprio direito da personalidade. Digamos que uma pessoa falece e ela tem filhos. Os filhos estão tendo uma violação à sua dignidade por conta da perda do pai. A ofensa se direcionou para o pai, mas é o filho que está sofrendo. Um dano que é praticado, a gente tem um caso muito emblemático, assim, que aconteceu, não no Brasil, mas na Itália, de uma pessoa que sofreu um acidente, era um homem casado, sofreu um acidente de trabalho gravíssimo e ele sofreu um dano físico muito grave. Uma máquina bateu na cintura dele e ele acabou sofrendo uma amputação do órgão sexual. E aí, a ofensa, o problema, o ato que se questiona, né, um ato ilícito, foi praticado contra quem? Contra a pessoa do homem. Mas a esposa, como esposa, como cônjuge, também sofreu por conta desse dano que ele sofreu. Foi diretamente direcionado para ele. Mas ela está respingando nela. Está respingando nela e ela está sofrendo por conta disso. É um dano só dele? Não. Se é um dano que está respingando nela, ela também, mesmo que o ato não tenha sido direcionado contra ela, ela pode também sofrer ali um dano moral.
pode sofrer ali um dano que nós chamamos de dano por ricochete. Dano por ricochete é o quê? É o dano indireto. Ele não atinge diretamente, pode atingir diretamente a vítima, mas além de atingir diretamente a vítima, ele atinge indiretamente outras pessoas que estão no círculo da vítima. Esse dano é próprio, a própria pessoa que está sofrendo, é o próprio familiar que está sofrendo esse dano. Agora, quando a gente fala da tutela póstuma da personalidade, às vezes nós estamos falando de situações que estão contrariando o quê? Decisões, vontades, liberdades que foram manifestadas por uma pessoa em vida. E às vezes aquilo que está acontecendo após a morte dela não está afetando diretamente seu familiar. E o caso que eu trouxe de exemplo para nós, que muitas vezes é assim que vai aparecer, né, no nosso escritório, esse caso julgado em 2013 pelo STJ. Vejam só o que aconteceu. Um caso de responsabilidade civil por dano moral, contrato de cartão de crédito celebrado após a morte do usuário. Não foi ele que, né? Evidentemente, né? Evidentemente não foi ele que celebrou, né? Então, quem que celebrou? Alguém por meio de fraude fez um contrato de cartão de crédito no nome da pessoa. Engraçado que até no acórdão os ministros reconhecem, eles falam assim, olha, isso é quadrilha, que pegam os dados de pessoas já falecidas. É muito fácil abrir um contrato de cartão de crédito no banco. É só você pegar, ligar. Se você tem todos os dados da pessoa, muitas vezes você consegue. Você não precisa de um comparecimento pessoal, apresentar documento. Pois então, fizeram isso, fizeram compras no nome da pessoa e negativaram o nome da pessoa. Ela já estava falecida. A viúva ingressou com uma ação judicial e ela pedia dano moral. Com fundamento em quê? O artigo 12 que nós vimos, tutela póstuma da personalidade. Ela está protegendo a honra, a imagem, o nome do seu falecido marido em nome dele. Porque não é porque ele morreu que nós podemos violar os direitos da personalidade dele. Em primeira instância, ela conseguiu o pedido para tirar o nome dele da inscrição do cadastro de devedores, mas não conseguiu o dano moral. No Tribunal de Justiça, mais uma vez, ela não conseguiu o dano moral. E sabe por quê? Porque eles diziam assim: não teve direito da personalidade, não teve integridade psicofísica violada, porque o ato ocorre depois da morte da pessoa que tem esse direito. Então, não tem como eu atacar, como eu violar uma integridade psicofísica de alguém que já morreu. E a esposa em si, ela não vai ficar triste, porque ela sofreu o quê? Porque o nome dele estava no cadastro de proteção de crédito. Ela não sofreu nada. Então, por conta disso, o TJ de São Paulo, foi São Paulo aqui? O TJ de São Paulo falou, não tem indenização por dano moral. E o tribunal, o STJ, então, reverteu a decisão, e vejam só se não foi bem no sentido que eu tenho exposto aqui para vocês. Inscrição indevida nos órgãos de proteção de crédito, eficácia pós-mortem dos direitos da personalidade, legitimidade ativa da viúva para postular, com base no artigo 12, reparação dos prejuízos causados à imagem do falecido, inteligência do artigo 12, parágrafo único. E aí, nesse acórdão, eles vão reconhecer que basta a violação do direito da personalidade para que haja direito à indenização, a reclamar perdas e danos. Preciso provar mais nada. O que enseja a indenização é a violação, é o ato ilícito, e não uma prova de um dano concreto, de uma extensão de um prejuízo concreto. Ah, mas ninguém sofreu, não importa. Se houve uma violação desse direito, é merecida, então, uma indenização por dano moral, com base aqui no artigo 12. Então, muitas vezes é assim que vai aparecer para nós, no nosso escritório, né? Não precisa vir alguém, assim, a família do Michael Jackson, né? Vai vir, às vezes, a família de alguém que está ali. De repente, teve o seu nome incluído num cadastro de proteção de crédito, teve algum tipo de problema após o falecimento com relação à imagem, alguma publicação que pode ter sido ofensiva, ou um uso de imagem não autorizada, algum uso de imagem não autorizada em perfis de mídia social, porque hoje em dia mídia social virou praticamente uma terra sem lei, né? Então o pessoal vai publicando sem muitos critérios, sem muita preocupação com relação à autorização.
Opa. Opa, aqui. Bom, então por isso é importante a gente identificar quem que é a vítima desse dano. Porque se eu pudesse dizer assim, olha, num caso como o que eu falei para vocês da pessoa eh, que teve um dano físico ali irreversível muito grave, e mesmo no caso da reparação por danos, reparação civil por dano-morte, quando uma pessoa falece, por exemplo, ela deixa filho, ela deixa esposa, as pessoas, os parentes, os familiares mais próximos, eles têm direito à indenização. Essa indenização não tem nada a ver com a tutela póstuma da personalidade. Eu não estou reclamando uma indenização porque houve, por exemplo, uma violação de direito à vida. Não, eu estou pleiteando uma indenização em nome desses familiares, porque eles sofreram um dano, eles sofreram um prejuízo, e não por conta da violação ao direito da pessoa falecida. São coisas diferentes. Eu falo, quando a gente está convergindo, quando está todo mundo concordando, é mais difícil de enxergar isso. Mas quando nós temos opiniões divergentes, aí a gente consegue identificar muitas vezes que a opinião da família nem sempre vai ser a opinião da pessoa falecida, nem sempre vai ser a manifestação da pessoa falecida. E eu trouxe alguns casos para a gente pensar. Primeiro, talvez um muito corriqueiro, lei de transplantes. O que que a gente faz nessa situação? Vejam só que complexo. O Código Civil vai falar no artigo 14º, né? É válida, com objetivo científico ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. E o parágrafo único, um ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. Quem tem esse direito? A própria pessoa. A gente escolhe se a gente quer ser doador ou não. E quando nós olhamos para esse artigo 14, a impressão que nós temos é que nós podemos escolher e que a nossa vontade vai imperar. Mas não. E quando a gente olha esse decreto, que o decreto é um decreto, não é uma lei, mas vejam só, é um decreto 9175 de 2017, ele vai falar sobre os critérios para remoção de órgãos, vai disciplinar a lei de transplantes. É um decreto que ele sofre constantes atualizações, então eu tenho de 2017, antes tinha acho que em 2009, outro, enfim, tem vários decretos, ele sofre atualização constante, não é algo muito rígido. Lá no artigo 20 vai dizer: a retirada de órgãos, tecidos, células e partes do corpo humano após a morte somente poderá ser realizada com consentimento livre e esclarecido da família do falecido. Família do falecido, consignado de forma expressa em termo específico de autorização. Ou seja, ainda que a pessoa tenha se manifestado de uma forma e que essa manifestação esteja expressa, seja inequívoca, esteja documentada, a palavra final é da família. E alguém pode falar assim, poxa, mas estranho que é um decreto, está contrariando o Código Civil, e mesmo assim nós damos mais atenção para o decreto do que para o Código Civil? Não é? É, eu pensando alto, vou responder para vocês só assim, é porque a pessoa falecida não processa. Não é? A pessoa falecida não processa. A família que fica, pode processar. Se o médico virar e falar, não, mas eu estou vendo aqui, eu tenho uma manifestação expressa, documentada, algum documento pessoal. Acho que as nossas carteiras da OAB, algumas têm, né? Numa versão, tem lá, doador de órgão. Algumas pessoas colocam agora nas redes sociais, né? Então, coloca lá no Instagram, doador de órgãos. Estou vendo que existe uma manifestação inequívoca nesse sentido. Não adianta. Vai preponderar a palavra da família. E aqui a gente nota como fica quando a gente tem uma divergência com relação a o que é a tutela da personalidade. Se eu tutelo a personalidade conforme a pessoa que tem a personalidade quer ou gostaria que fosse tutelada, a decisão é de um jeito. Se eu simplesmente transfiro esse poder de dizer o que é melhor ou o que deve ser feito para a família faz da forma que ela quer e não necessariamente a forma que a própria pessoa quer, né? A própria pessoa desejou para si. Bom, vou dar resposta de nada, depois eu quero ouvir você.
Eu venho mais inquietar do que dar respostas, né? Esse caso é um caso bastante intrigante também, do caso da mãe Estela. Ela foi sacerdotisa, ela era do candomblé, bastante importante na religião dela, no terreiro dela. Ela fundou o terreiro e ela faleceu já com 90 e poucos anos de idade. E a mãe Estela, ela vivia em união estável com uma mulher. E quando ela já estava lá no fim da vida, assim, já bem, bem debilitada, ela acabou sendo levada, ela morava em Salvador, acabou sendo levada para uma outra cidade, Nazaré, e houve um embate entre os familiares. A situação aqui é um pouco diferente, porque não é só um embate entre a pessoa que faleceu e os familiares, é entre os familiares. Então, a companheira da mãe Estela, quando ela faleceu, queria fazer os ritos fúnebres e enterrá-la na cidade onde elas foram morar, que era Nazaré, se não me engano. E o sobrinho da mãe Estela, a irmã da mãe Estela, acharam um absurdo porque sabiam que da importância que ela tinha para a religião, dos ritos específicos que a religião da qual ela era líder, né, impunha para passagem, e o quanto essa senhora, né, essa companheira da mãe Estela, estava negando a possibilidade de fazer esses ritos. O que que aconteceu aqui? Nesse embate entre companheira e família, a família entrou com ação na justiça. A, 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 o sobrinho, né, e a irmã entraram na justiça. Também o terreiro entrou na justiça, né, e pedindo para que fosse imediatamente removido o corpo que estava lá em Nazaré de volta para Salvador, para que fossem respeitados os ritos. E, inclusive, o funeral dela já tinha um espaço específico no terreiro para que ela fosse enterrada lá. E, imediatamente, a justiça, uma juíza, até por liminar, concedeu o que pediam a irmã e o sobrinho da mãe Estela. Então, ela foi levada porque entendeu-se que, se ela era a líder da religião, dá para a gente deduzir que o que ela ia querer é respeitar a religião. E aqui entra uma questão interessante também para nós usarmos como recursos, um recurso argumentativo interessante, quando nos defrontarmos com esse tipo de situação. É o que a gente chama de reconstrução biográfica. Às vezes a pessoa não deixa uma manifestação de vontade. Ela não vai falar o que ela queria expressamente, mas a gente vai tentar deduzir pelas crenças que ela seguia. Vai ver, olha, às vezes a religião vai ajudar, às vezes alguma manifestação que ela fez, não diretamente sobre aquele tema, mas sobre algo parecido. Isso nos ajuda a tentar reconstruir biograficamente o que seria a vontade dessa pessoa. E claro que dentro do direito da personalidade, da tutela, seria a via mais adequada. A gente, se não consegue descobrir o que que a pessoa quer, pelo menos tentar reconstruir dentro do que do que era a identidade dela construída, o que ela gostaria que fosse feito. Aí um outro caso interessantíssimo, esse daqui é um outro que pode cair lá nos nossos escritórios, não, do caso da mãe Estela também, claro, mas esse caso é curiosíssimo. Foi uma briga entre irmãs. Eram três irmãs. E um senhor que faleceu, né? Então, o pai dessas moças, ele, pelo visto, tinha uma condição financeira muito boa e ele desejava que o corpo dele fosse destinado para criogenia. Ele queria ficar congelado na expectativa de que no futuro pudesse encontrar uma forma de ressuscitar as pessoas. Então, ele queria a conservação do corpo dele, para, se for possível, então, no futuro, ressuscitar para que ele possa ser ressuscitado. Esse procedimento só feito nos Estados Unidos. O corpo dele foi, a filha, havia uma filha com quem ele vivia, que ele viveu por mais tempo, por mais anos. Essa filha autorizou, arcou, bancou tudo, e ele foi levado lá para os Estados Unidos e está lá em criogenia. As outras irmãs pediram, não, traz de volta, a gente quer pelo menos poder enterrar o nosso pai, né? Assim, já está passando pelo luto da perda e ainda não pode nem fazer os rituais fúnebres. E foi diante desse caso que o STJ se manifestou, e adivinhem, ele
autorizou por quê? Falou, deve preponderar a vontade da pessoa falecida. Se ele falou que quer, se tinha também recursos para isso, né? Exatamente, tem recurso para isso. Exatamente, imagina, por isso que eu falei, não é o tipo de coisa, é até o tipo de caso que a gente quer no nosso escritório, né? Assim, a gente quer, vamos atrair, lei da atração, né? Assim, a gente quer. Mas, assim, não é uma coisa, né? É tão usual, exatamente, né? É mais um caso para a gente ver como. E eu trouxe o material, depois deixo à disposição, Clarinha, se for para compartilhar, porque o acórdão ele tem questões muito interessantes também argumentativas sobre por que que eu vou fazer preponderar a voz de uma das filhas e ignorar as outras duas. E aí eles levaram em consideração, por exemplo, o tempo de convivência que essa teve a mais próxima do pai do que as outras duas. Por isso que, porque aparentemente a tendência, se a gente for pensar numa votação, são duas contra uma, então, né, vamos usar o critério quantitativo. E aqui eles falaram, não, essa uma, apesar dela estar isolada, na opinião aqui, era ela que convivia de forma mais próxima com o pai. Então, ela que pode dizer com mais segurança o que ele ia querer. Não é? Bem interessante. Aí, outro caso aqui que esse também muito mais corriqueiro hoje em dia do que alguns anos atrás e que tem reflexos para nós e para a nossa prática, não apenas para essa questão de o que fazer quando não temos manifestação de vontade, mas também, principalmente agora, o que devemos fazer e orientar os nossos clientes que optam por reprodução humana assistida. Então, o caso aqui, ele é de 2022. Esse caso foi paradigmático, foi muito importante. A família, a, a- o casal, né? Havia um casal aqui, uma esposa e o marido. Eles fizeram um procedimento de reprodução humana assistida, mas não implantaram os embriões. Na mulher, os embriões ficaram criopreservados, né? Congelados, é, numa clínica de fertilização. O senhor faleceu e aí a esposa resolveu usar esses embriões, falando, não, são meus, né? Ele tinha autorizado no contrato lá com a clínica de fertilização, falou que podia usar depois da morte, vou usar. Os filhos, e ele tinha filhos unilaterais, filhos somente dele, sim, surgiram, porque falaram, ela está querendo colocar um herdeiro a mais aí na jogada, né, para se beneficiar da herança. Sempre respinga para o patrimonial, né, que é o patrimonial aqui. E aí eles entraram na justiça para impedir a mulher de utilizar esses embriões. E eu fiquei um pouco surpresa até com a decisão, porque a decisão foi no sentido de proibir. Mesmo havendo lá na clínica de fertilização o consentimento para a utilização póstuma desse material. Esse tema bastante na questão, né? Na verdade, de decisões dos dois lados. Exatamente, exatamente. Porque a questão também que o STJ colocou aqui foi uma formalidade que não consta na lei. O que o STJ decidiu é o seguinte: para tratar sobre disposição de embriões, precisa fazer por testamento ou algo que o valha. Ou usa testamento ou usa alguma formalidade a mais, no mínimo uma escritura pública. Não vale somente o contrato, porque eles entenderam assim que o contrato é algo que você não reflete muito para fazer, que você não está pensando muito nas consequências, então tem que ser um ato específico e formal para isso. O que Primeiro, então, por exemplo, a pessoa vai saber que vai morrer, e depois que tem uma outra questão que eu acho até mais, eu acho até muito técnica, que é você colocar uma formalidade, impor uma formalidade para uma manifestação de vontade que não consta na lei. Quando a gente vê o artigo 104 do Código Civil, fala, né, que a validade do ato jurídico depende de, né, forma prescrita ou não defesa em lei, não em jurisprudência, né? Mas agora foi a jurisprudência prescrevendo uma forma específica para a validade de um ato. Né? Por quê? Porque eles entendem, essa manifestação ela é muito grave. Não dá para ela ser feita somente por um consentimento em um contrato. Mas ele ia saber? Não ia saber, né?
Não ia saber. E aí, no fim das contas, não conseguiu fazer a utilização desse embrião. Então, mais um caso para a gente pensar, porque aqui nós estamos, mais uma vez, diante da tutela póstuma. Por que que a gente pode estudar isso aqui também sob o ângulo do direito de família, mas também sob o ângulo do direito da personalidade? Autonomia existencial. O direito de ser, o direito ao planejamento familiar é um direito personalíssimo. Ter ou não ter filho é um direito da personalidade e diz respeito à autonomia da pessoa de decidir o que ela quer para a vida dela. Ou o livre. Olha como estão afiadas. Livre desenvolvimento da personalidade. Perfeito. Você vê? É, é. Sim, sim. É. Eu concordo com você. Assim, então, essa é a questão. Eu já fiz isso de propósito, né? Coloquei na sequência que foi de propósito mesmo para polemizar. De fato, quando a gente tem, você percebe que os tribunais, não só os tribunais, a gente vem agora na discussão do projeto de lei, né, de reforma do Código Civil, como existe uma preocupação em privilegiar os filhos. E aí entendem-se, mas vai prejudicar. E eu também acho altamente questionável esse argumento, porque, mas aquele que é o embrião implantado, ele não é filho também? É filho também. Se engravida, é filho também. E é um filho consentido, faz parte do planejamento familiar, porque ele consentiu com aquele filho. Posso ter discriminação de filho? Não. Se eu não posso discriminar filho, nem em razão da origem, nem por qualquer outro tipo de razão. Então, sim, teria efeito sucessório, sim, teria todos os direitos sucessórios, mas não foi permitido. Né? Diga. É, eu acredito assim, ele não é exatamente nesse ponto, talvez, um contrato de adesão, porque ele te força a se manifestar. Mas para a clínica não tem um efeito imediato, né? Assim, não é uma coisa que você a clínica montou, ela montou o modelo do contrato, de fato, pode ser considerado um contrato de adesão. Acho que poucas clínicas vão ter uma flexibilidade para a gente entender que isso não é um contrato de adesão, mas de todo modo é uma cláusula que é uma livre manifestação, é uma declaração, ela é declaratória, ela não impõe obrigações, né? Ela não impõe obrigação para o a pessoa que está usando lá a técnica de reprodução assistida. Então, concordo com você, assim, que poderia. Aliás, assim, é um pouco a linha argumentativa desse acórdão, não falando expressamente a questão do contrato de adesão, mas falando que pela via contratual não é uma forma suficiente de reflexão, que acaba caminhando no mesmo sentido que você fala. O contrato de adesão também não dá uma oportunidade suficiente de reflexão com relação às consequências. Então, é mais ou menos na mesma linha, embora eles não tenham utilizado nessa questão de exatamente contrato de adesão. Enfim, deixa eu ver, eu acho que eu tenho mais pouquíssimas considerações. Aqui é para a gente ficar com medo. Aqui é para a gente ficar com medo, porque, mais uma vez, eu falei, olha, a gente fala de direitos da personalidade, uso de tecnologia, parecem coisas muito distantes. Aqui eu tirei o print, tá, do site, mas a configuração do site é assim mesmo, meio clarinho. Ele fala, é o Project December, é o Projeto Dezembro, né? Simulate the Dead, simular o morto. Já vai ficando... Isso existe, tá? É o uso de inteligência artificial específica para simular o morto, né? Então, é o primeiro sistema do mundo, eles estão se gabando disso, né? Que usa, então, olha só, uma tecnologia patenteada, junto com a inteligência artificial profunda, né? O deep learning, né? São essas inteligências artificiais mais complexas. E aí a pessoa consegue, por meio desse sistema super sofisticado, simular um,
uma conversa ali de texto com alguém. Aí ele ainda termina assim, olha, alguém, incluindo qualquer pessoa, incluindo alguém que não mais vive. Ou seja, você alimenta essa inteligência artificial. Ah, e ainda coloquei o preço, ó. Comece agora por $10. Tá lá. Você clica. Você alimenta essa inteligência artificial com os dados que você tem da pessoa. Pode ser foto, texto, voz, tudo isso que a gente está mandando de mensagem de voz, por exemplo, de WhatsApp. Você pega todos esses dados, a pessoa já faleceu, a voz, as gravações, os registros, alimenta essa inteligência artificial, ela é generativa, ela usa o processo profundo, né, o mais sofisticado, ela vai conseguir aprender o padrão de resposta daquela pessoa que faleceu, então ela começa a se comportar e criar coisas novas a partir do que seria a resposta que aquela pessoa que faleceu daria. Você conversa, você troca mensagens com a pessoa e a inteligência artificial. Oi? Isso, é o machine learning. Você está alimentando a máquina está aprendendo a se comportar como uma pessoa falecida. Então, ela começa a emular, ela começa a responder tal como a pessoa falecida. Para uma pessoa que está no luto, que está fragilizada, ela vai receber mensagens que ela vai falar: nossa, realmente aquilo ali parece que é a pessoa que faleceu que está mandando. E eu peguei o vídeo, eu faço questão de mostrar. Eu acho que o vídeo é super curtinho, mas para mim parece coisa de série de ficção científica. Eu falei que eu vou deixar todo mundo. Vocês não esperavam sair daqui com medo, vocês vão sair com medo. Se a gente desligar a luz, então vai sair todo, vai achar que é filme de terror. Coloca pra gente ver. Obrigada. Não é uma introdução de Black Mirror. Não parecia? Parece que a pessoa colocou ali uma introdução, pegou um trecho, né, um thrillerzinho de Black Mirror, de episódio de Black Mirror. Tem um episódio de Black Mirror que trata exatamente disso. Mas aqui não, aqui, se vocês acessarem o site, não estou estimulando ninguém a fazer isso, nem a fazer compras, tá? Por favor. Mas e essa é uma só das, tá? Existem outras inteligências artificiais que estão sendo utilizadas e treinadas nesse mesmo sentido. E aí eu pergunto, mas a gente quer isso? Eu posso pegar meus dados, alguém pode pegar dados privados meus de conversas que eu tive com a pessoa, WhatsApp, mensagens de voz e alimentar uma inteligência artificial. Ah, mas eu já morri mesmo. Imagina, olha só que paradoxal isso, ainda é para usar para fingir que eu estou vivendo, né? Assim, então, quanto isso pode ser problemático, e mais uma vez, jogo a bomba e saio correndo, não vou trazer soluções, é mais para a gente refletir mesmo sobre como vai ser a tutela da personalidade pós-mortem agora diante desse tipo de coisa. Vamos continuar precisando lá para a tutela do nome que é inscrito no cadastro do Serasa indevidamente, essas questões mais cotidianas, mas há questões mais desafiadoras para nós que a gente vai ter que repensar essa tutela da personalidade. Será que tudo que nós pensamos de mecanismos, de recursos para tutela póstuma
são suficientes? Vão ser suficientes? Eu consigo, lá pelo que o artigo 12, parágrafo único fala, de, e do caput do parágrafo, né? Do artigo 11 também, que vai falar da tutela de forma mais ampla. Isso é suficiente? Vão usar, por exemplo, e se é o próprio familiar? Perceberam que o próprio familiar pode fazer isso? Aí entra a discussão de o que que é um interesse convergente e o que que é um interesse divergente. E se eu me manifesto que eu não quero, mas a pessoa mesmo assim usa? E como é que eu reverto esse dano? Bem por fim mesmo, eu só queria trazer a. Ai, deu uma. Eu acho que é só tirar de cima do vídeo, né? Ai. Só trazer o questionamento, né? Quem possui direitos sobre a personalidade de alguém falecido? Então, quem vai poder decidir isso? Como é que a gente vai fazer esse controle? Porque quem vai proteger a pessoa falecida, ou o direito da personalidade, ou a projeção da personalidade da pessoa falecida, contra um uso indevido pelo próprio familiar, que hoje é a pessoa que está legitimada no código para proteger essa personalidade? Como eu não sei, deixo aberto aqui para todos, né? Para discussão. Agradeço a participação de todos. Espero que não tenha amedrontado ninguém, né? De forma muito demasiada, mas enfim. E fico à disposição aí para qualquer dúvida e mais para as nossas discussões, porque dúvidas eu também tenho muitas. né? Obrigada, viu? Obrigada, pessoal. Sim. Objeto. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de agradecer à doutora Maria Clara, pela oportunidade, pelo evento, e também agradecer a palestra excelente da doutora Maici. E gostaria de fazer algumas perguntas, né? Porque acho que fica bastante questionamentos dessa matéria. E acho que antes da era digital, acho que talvez era um pouco mais. Talvez a dinâmica ou a disciplina era um pouco mais sim- simplificada, talvez, mas eu acho que quando veio para essa era digital ficou talvez um pouco mais complicado disciplinar. Eu acho que o meu questionamento principal, o primeiro, é com relação às redes sociais. Teve uma decisão que eu estava vendo em 2022, que a mãe utilizava mesmo após a morte da filha o Instagram dela, e aí o Instagram excluiu. E ela entrou com um processo e, em primeira instância, não concedeu, mas o TJ de São Paulo concedeu em grau recursal para que voltasse à rede social. Mas aí fica aquele questionamento, não só com relação à proteção dos direitos da falecida, mas com relação à proteção de terceiros. Porque não só a proteção da pessoa que faleceu, mas com relação à proteção das pessoas que conversas, dados de pessoas que vai ter acesso quando a mãe tiver acesso às redes sociais da filha. E aí, depois eu continuo. Perfeito, Bruna. Obrigada, obrigada pela sua pergunta. A sua pergunta é perspicaz, porque de fato a gente pensa muitas vezes no direito da personalidade, ou nos direitos da personalidade, de uma forma muito individualista. Então, como se isso afetasse somente a pessoa que é titular desse direito, e não percebesse o quanto também os direitos da personalidade, eles se realizam também nas interações sociais. Então, uma vez que você tem uma conversa ali, por exemplo, no Instagram. Eu tenho uma conversa no Instagram, alguém que acesse a minha conta, que vá acessar a conversa, está vendo não apenas o que eu escrevi, mas está vendo também com quem eu conversei e o que eu falei. E o que a outra pessoa também falou. Então, muitas vezes, esse impedimento de acesso a esses dados vai ser feito com base nisso, com base na proteção da privacidade, da intimidade de terceiros com quem essa pessoa convivia.
E justo, porque nós estamos aqui, nem a gente sai da tutela póstuma e fala da tutela mesmo em vida das pessoas que são afetadas por aquela decisão. E eu concordo com você, que é um ponto bastante delicado. O caso dessa moça é realmente muito delicado, porque a mãe ela faleceu por conta de uma doença, se for o mesmo caso, você me corrija se eu estiver errada, mas ela teve uma doença grave, e aí a mãe, desde mesmo no hospital, ela usava muito as redes sociais. E a mãe estava sempre junto, estava sempre ajudando. E depois a mãe usou aquilo no processo de luto mesmo. Ela acessava para se sentir próxima da filha. Alguém certamente notificou as redes, né? Instagram, Facebook, Meta, né? Que a pessoa havia falecido, e eles transformaram em memorial sem acesso mais aos dados. A gente pode pensar em vários outros dados. Por exemplo, tem um outro caso, Bruna, da senha de e-mail. Uma mulher, depois de falecido o marido, ela entrou na justiça para conseguir acesso à senha do e-mail dele, porque dizia a ela que havia documentos ali naquele e-mail que só ele tinha, que ela só tinha como acessar por ali, por exemplo, contrato de compra e venda de imóvel, que ela não sabia que tinha ali naquele e-mail e que ela não conseguiria acessar se não fosse por meio dessa tutela judicial. E ela conseguiu também. Mas, mais uma vez, o que que ela vai conseguir ao vasculhar os e-mails dele? Ela tem acesso à intimidade, à privacidade dele e de outras pessoas também. Então, são decisões judiciais, nós somos advogados, né? Mas para a gente também, a gente não precisa acatar, falar tá tudo bem, né? A gente vai construindo meu objetivo é isso, né? A gente discutir para construir fundamento, para levar nossas teses para esses tribunais, para, se necessário, rediscutir ou analisar melhor os casos concretos. Mas eu concordo com você que muitas vezes a tutela de um direito também acaba é, é, resvalando nos direitos de outras pessoas. E nem é tanto pelo ricochete, né? Nesse caso, é, é um direito que ele se concretiza na interação. Então, se eu tenho um sigilo, por exemplo, de comunicação, eu não me comunico com nada, vou me comunicar com quem, né? Se não for com alguém, pressupõe uma interação. Então, não é somente o direito da pessoa. Então, concordo com você. Eu sou mais conservadora nesse ponto, assim, apesar de entender a importância disso para essa mãe, para o processo de luto, que existem informações ali que não deveriam ser. É um precedente muito perigoso, por mais que a gente diga, mas de repente a filha acessava junto com a mãe, mas é um precedente perigoso, né? Você quer continuar? Mas. Nossa, aqui fazendo comentário, né? É que você até comentou. É, que o morto vai estar morto, então, né? Mas ao mesmo tempo, se cada um de nós pararmos para pensar o quanto tiver capacidade, em cada conversa que a gente pode acessar, e não precisa ser por barbaridade, no nosso dia a dia. Eu acho que ninguém permitiria algo nesse sentido, né? Exatamente. Vamos lá. Quem quiser perguntar? Obrigada, tá ótimo. Bem, boa noite. Eu chamo Reinaldo, faço curso de Direito, né, no Mackenzie, Campinas, aqui. E essa questão da sucessão da personalidade, né, é algo que gera, obviamente, muitos questionamentos. A própria palestra trouxe muitos questionamentos para nós. E eu sou pesquisador científico também na questão do deepfake. E um dos grandes questionamentos que a gente encontra, né, que eu encontrei com o meu orientador durante a pesquisa, envolve também essa questão da personalidade. E a gente já chegou a comentar também sobre essa questão do falecido, né? E uma situação ficta que o meu orientador deixou para mim, eu dei uma resposta para ele, só que eu gostaria de ouvir uma resposta sua sobre, seria uma situação que eu achei muito emblemática, assim, um exemplo, uma atriz, ela firma um contrato de 10 anos com o contratante, qualquer que seja, cedendo sua imagem para uso em qualquer rede social, qualquer propaganda de mídia, canal, programação TV aberta, assim, contrato de 10 anos. No primeiro ano de contrato, ela falece. E aí essa questão que ele propôs para mim seria: o contratante, ele poderia utilizar de deepfake, poderia usar de inteligência artificial generativa, um deep learning, para continuar o contrato? Assim, será que o sucedor, perdão,
os herdeiros, né, entre aspas, da personalidade, eles poderiam ingressar com algum tipo de ação para impedir que o prosseguimento desse contrato ou não? Porque aí traria talvez um conflito, né? O pacta sunt servanda, será que não deveria ser respeitado ou seria que prevaleceria a personalidade do morto? Aí entra a questão, o morto tem personalidade, sabe assim? Queria saber sua opinião sobre. Reinaldo? Oi? É, pelo menos isso. E também no processo, né? Então, Reinaldo, primeiro, obrigada pela sua presença e parabéns pela pesquisa, porque você tem um tema incrível na mão para trabalhar e para aprofundar. Como eu disse, assim, eu acredito que a gente pode ter algumas discussões e trocas aqui, mas respostas muito conclusivas é muito difícil nesse estágio, né, a gente alcançar. O que eu posso te dizer é o seguinte: a gente pode utilizar o artigo 13 do Código Civil, que é a questão da autolimitação voluntária dos direitos da personalidade, para eventualmente questionar até mesmo a amplitude desse contrato com relação a poder utilizar tudo de toda a personalidade da pessoa por um tempo determinado. Embora seja uma utilização, só para contextualizar, né? O artigo 13 vai falar para a gente que não pode fazer uma limitação voluntária e restrita do direito da personalidade. Então, esse artigo ele é dirigido para a própria pessoa titular do direito da personalidade, impondo um limite à utilização da personalidade. No seguinte sentido, você pode se desenvolver, você pode promover a sua personalidade dentro do que você quer, do seu livre desenvolvimento, mas você tem algumas restrições. Então, você não pode voluntariamente abrir mão desses direitos, até porque eles são irrenunciáveis, também está lá no artigo 11 do Código Civil. Então, me parece que talvez uma discussão de um contrato que trate de direitos da personalidade, pensando que eles são irrenunciáveis, possa ser também com relação à extensão e licitude da cessão desses direitos de uma forma tão ampla. Ainda mais se a pessoa já faleceu. Porque se são direitos personalíssimos, a gente vê, os personalíssimos eles vão se extinguir também com o falecimento. A exploração patrimonial, comercial, pode perdurar nos termos do contrato, a depender do contrato, mas, mais uma vez, eu faço essa limitação com relação à licitude dessa cláusula. Talvez, para mim, assim, hipoteticamente, nesse caso, os familiares poderiam tentar, por meio do artigo 13, tentar falar, olha, a própria cláusula vem viciada, né? Certo? Certo, muito obrigado. De nada, imagina. Bom, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer a belíssima palestra da doutora. A minha dúvida ela é muito específica, assim. Eu lembro que você falou sobre quem pode reclamar indenização, né, perdas e danos, em questão dos direitos de personalidade do morto. A gente sabe que os parentes que não têm vínculo sanguíneo, eles são equiparados pelo ECA e pela Constituição, com os mesmos efeitos legais, né? Existe alguma limitação em questão dos direitos de personalidade que algum parente que não tenha vínculo sanguíneo possa pleitear em questão de indenização? Qual o seu nome? Marcelo. Pela sua pergunta e pela sua presença também. E é realmente muito instigante. Você já está conectando ali algumas noções de direito de família que são para nós também muito relevantes, não só para o estudo dos direitos da personalidade, mas porque existe uma modificação com relação à própria compreensão do que é família e do que é relação familiar hoje, justamente por conta eu gosto muito de usar como um texto paradigmático, não sei se você conhece, o texto do professor João Batista Vilela, da Universidade Federal de Minas Gerais, é da década de 70, que ele fala da desbiologização da paternidade. É um texto maravilhoso, curtinho, que tem fácil, ele publicou na revista da Faculdade de Direito da UFMG, isso na década de 70. E ele já dizia, basicamente, o que já estava na boca do povo, que é o quê? Pai e mãe é quem cria, e não quem tem vínculo consanguíneo. E nós estamos hoje assistindo a um estágio de desenvolvimento dessa ideia que é, assim, impensável, talvez até para aquele momento. Hoje em dia já tem algumas vozes até tentando limitar isso, falando, olha, tá muito sem critério com relação ao reconhecimento desses vínculos familiares socioafetivos. O que eu posso te dizer é que, principalmente com relação à filiação
se existe vínculo socioafetivo de filiação, eu falo com toda a veemência, não pode haver diferenciação de filho. Então, se existe filiação socioafetiva, o filho socioafetivo tem exatamente os mesmos direitos do filho consanguíneo. Tem uma questão interessante, que é assim, se a gente poderia fazer o reconhecimento socioafetivo que a gente fala per saltum, que é não reconhecer o vínculo de filiação, porque é do vínculo de filiação que decorrem todos os outros, né? Não reconhecer o vínculo de filiação e já reconhecer direto outro vínculo. Por exemplo, eu tenho uma amiga muito querida que é uma irmã. Aí eu reconheço a fraternidade socioafetiva sem que reconheça ela como filha dos mesmos pais que eu. Hoje isso é impensável no estágio que nós temos de desenvolvimento da nossa jurisprudência. Então, qualquer vínculo socioafetivo que vai gerar efeitos jurídicos tem que começar da filiação. Então, entendo eu que se é filiação, se é socioafetiva, mesmos direitos para todos. Mas eu vou avançar na sua pergunta para problematizar mais, porque eu quero trazer dúvidas, eu não quero, né? Não quero trazer certezas. Quando houve a chacina do Carandiru, muitos presos foram mortos, eles estavam sob tutela ali do Estado, né? Eles estavam presos e foram, se não me engano, mais de 100 presos mortos nisso que ficou conhecido como chacina do Carandiru. O que aconteceu? Muitos familiares começaram a entrar na justiça pedindo indenização por dano moral pela morte desses familiares. E aí, a discussão, ela vai aqui, eu vou só te dar um encaminhamento, caso você deseje um aprofundamento depois, que vai para a responsabilidade civil por dano-morte, tá? Que tenha, assim, tangencia o nosso tema, mas ele tenha uma profundidade, uma complexidade tão grande, que é um tema dentro da responsabilidade civil de tratar. Que é, como os tribunais começaram a verificar, assim, que, poxa, tinha alguns presos ali que não tinham vínculo nenhum com aquelas pessoas que estavam fora, que estavam pedindo indenização por dano-morte. Que às vezes as pessoas justamente romperam porque elas eram pessoas que já eram consideradas criminosas na família. Alguns pedidos de reconhecimento de paternidade, porque aí a pessoa morreu. Deixa eu fazer o reconhecimento de paternidade póstuma aqui para pedir a indenização por dano-morte. E aí se começou a refletir se a gente deveria mesmo conceder indenização por dano-morte a toda e qualquer situação de familiar, ou se a gente deveria restringir somente a quem tivesse afeto. E aí colocar o afeto como um filtro para a concessão da indenização. No estágio atual da arte, nós temos o quê? O vínculo consanguíneo ou vínculo familiar, ele é suficiente. Geralmente a gente vai ter alguma interferência no quantum, ou seja, no quanto vai ser dado de indenização, mas não excluindo a indenização da pessoa, né? Então, se você tem mais proximidade, se você tem mais afeto. Mas, mais uma vez, se a gente entende que um direito da personalidade foi violado, basta a violação para que haja indenização. Então, não importa o quanto aquela pessoa sofreu, se aquela pessoa efetivamente sofreu ou não, nessa linha que a gente está entendendo da objetivação do dano moral. Mas cabe muita reflexão e muitas ponderações aí, tá? Só estou aproveitando sua instigante questão. Perfeito, muito obrigado. Surgiu aqui um pensamento aleatório. É, pegando esse exemplo que a senhora deu dos filhos, da mulher, da companheira que tem o que é previsto pelo Código Civil, que podem entrar em juízo. Se, sei lá, eu aqui, cara, cantor milionário, brigado com a família, não confio em ninguém, chego no seu escritório, falo, ó, quero evitar tudo isso aqui que você me mostrou hoje. Não quero que minha família use minha voz, use minha imagem. Eu posso, por meio de testamento, nomear uma outra pessoa que eu não tenho um vínculo biológico nenhum, um amigo, um colega, para se meus familiares fizerem isso, ele entrar na justiça e falar, não, pera lá, ele falou aqui que ele não queria, ou essa questão do fato dele não ser parente ou colateral até quarto grau e vai implicar alguma coisa, porque em tese eu estaria violando um dispositivo legal, mas é minha vontade. Eu não quero que eles adotem esses tipos de medidas. O que a senhora acha sobre isso? Qual o seu nome? Kennedy. Kennedy.
Aí eu acho que o que você trouxe é maravilhoso, ainda mais para nós, advogados, que adoramos fazer testamento, né? A gente quer fazer testamento, sim, a gente quer dizer, olha, vai ajudar. E eu te dou várias razões para essa pessoa fazer testamento. Primeiro porque o testamento ele não é exclusivo para definir questões patrimoniais. A gente pode utilizar o testamento para questões que não sejam de cunho patrimonial. Isso tem artigo expresso no Código Civil dando essa possibilidade. Havia, né, antigamente o Código Civil de 16 não tinha tão expresso, podia haver alguma discussão. Hoje não. Então, o testamento serve para questões patrimoniais e também para questões existenciais. E qual é a vantagem? Para questões existenciais, eu não tenho o alcance da limitação da legítima. Legítima, que é aquela proteção patrimonial, para quem, né, ainda não viu isso, às vezes tem, né, alunos, legítima a gente tem um princípio no direito sucessório, que é o princípio da intangibilidade da legítima, que diz que metade do patrimônio de pessoas que têm herdeiros necessários, que são descendentes, ascendentes, cônjuge e talvez companheiros, né, hoje, ela não pode dispor de todo o seu patrimônio, ela tem que deixar metade dos bens para esses herdeiros. Essa disposição, essa limitação, ela é para cunho patrimonial. Ela é uma questão patrimonial, ou seja, as disposições de cunho existencial não seguem essa limitação, de tal modo que eu posso usar o testamento para fazer essas disposições abrigada pela lei, a lei está me ajudando, está falando, olha, você pode usar, e eu posso nomear um testamenteiro, que é o executor do testamento. Existe uma figura na sucessão testamentária, que é o testamenteiro, que ele a lei coloca, né, como obrigação dele executar as disposições testamentárias. E aí o testador, né, no caso, orientado por nós, lógico, aí entramos nós para falar, olha, o que você vai fazer para afastar esses familiares dessa tutela, para eles não impedirem que as coisas sejam tratadas da forma como você quer. Primeiro você vai fazer o testamento para dizer como você quer que seja tratado. E depois você vai nomear a pessoa de sua confiança como testamenteiro. E aí, essa pessoa que vai dar execução para o testamento. Então, você investe um terceiro no poder de defender aquilo que você acredita, mesmo que não seja, né, de caráter patrimonial. Então, acho uma solução maravilhosa. E acho que aí você consegue fazer mais frente, porque o que acontece com a tutela do artigo 11 e 12, né? Ela é genérica. Então, ela vai falar de uma forma assim, é uma proteção que independe do testamento. Pode haver uma violação que o testador não estava prevendo. Pode ter alguém ofendendo a honra dele, que ninguém estava prevendo. E aí, nesse caso, a gente pode utilizar aquela legitimação do artigo 11 e 12. Ela não vai ficar excluída. Mas para aquilo que o testador colocou no seu testamento, você usa o testamenteiro e o testamento como instrumento. Tá vendo? A gente já conseguiu aqui, ó. Então, exatamente. E o testamenteiro, ele é remunerado. Né? E o advogado também. Olá, Maici, boa Olá. noite. Parabéns pela palestra. Obrigada. Parabéns, Maria Clara. Mais esse tema excelente. Não é nenhum questionamento, é mais um assunto para contribuir mesmo com a nossa palestra, o encerramento dela, que tem muito a ver com esse assunto, que foi o caso da morte da Marília Mendonça e todas as decorrências que se enquadraram sobre isso, inclusive a questão do patrimônio dos seguidores dela, das músicas que haviam sido escritas, e não lançadas, e a família também ela não autorizou essa publicação de algumas músicas, porque não estavam terminadas. Então, é um excelente tema para o nosso grupo de estudo, porque é muito relevante. E também a família da Carmen Miranda, que ela não aceita, né, essa publicização da imagem da Carmen, então precisa passar por uma série de autorizações, por isso que a gente não vê tantos filmes, séries sobre a vida da Carmen Miranda. Então é interessante esses temas porque a gente vê de um lado a família que não autoriza nenhum tipo de publicação e preserva mesmo a imagem, a história da artista como ela foi, e outra guerra, que agora a nossa era moderna, que é a guerra dos seguidores. Então a gente começa a ver o número de seguidores, é um patrimônio ou não é um patrimônio? Então é um tema muito relevante.
Qual é o seu nome mesmo? João Henrique. João Henrique, obrigada pelas considerações. É isso mesmo, a gente vai colocando mais coisas aqui na roda para a gente discutir, né? E você falou da questão da Marília Mendonça, e eu acho que até complementando a palestra, já existem pessoas também, né, notórias aí, que usam o testamento para justamente restringir a possibilidade de uso da imagem, voz e personalidade em geral para depois da morte. Então, de personalidades recentes que tivemos notícias, o Robin Williams, né? O Robin Williams, a gente sabe porque ele já faleceu, o testamento dele já foi aberto e consta uma cláusula dizendo que por 30 anos ele não quer que ninguém explore a imagem dele, não é com relação às obras que ele já fez, que ele já gravou, que ali já são objeto de contratos, né, de sessões de uso já passadas. Ele fala que é das novas utilizações. Então, ele que já faleceu num contexto em que isso já era mais possível, ele conseguiu colocar no testamento dele essa limitação. Há quem diga que a Madonna colocou, mas como nós somos, né, muito rigorosos com relação à questão técnica jurídica do testamento, a gente sabe que é especulação, testamento só produz efeito depois da morte. A Madonna está vivinha aí da Silva, então vamos deixar ela quietinha, deixa ela à vontade aí para ver o que ela quer fazer com a vida dela. Mas Robin Williams a gente já tem certeza, já sabe. Ele colocou uma cláusula. E é outra coisa que nós podemos orientar nossos clientes. É lógico que para nós é mais difícil, assim, a gente não pensa muito nisso com relação à rede social, embora vocês viram a relevância. E como eu falei, vira produto. O problema é que nós estamos alimentando inteligência artificial e isso nós não estamos ganhando nada com isso. E depois a gente ainda vai ter que pagar pelo serviço. A gente exatamente, você vê que é $10 lá, não é pouca coisa, não. Não é para você fazer, alimentar. Então, você está passando, isso vira um produto. Então, você também passa por uma discussão que é a patrimonialização da personalidade. Estilo. Fala estilo de escrita. Porque eu uso muito inteligência artificial também para o desempenho do meu trabalho. E a gente vai percebendo que quando ela vai dando as respostas, e eu acho que já foi até publicado um artigo científico sobre isso, ela vai gerando as respostas, aquele estilo de escrita, se adequando ao nosso estilo. Sim. A pessoa que morre, um cara que é um escritor famoso, você acha que esse estilo é um direito da personalidade dele ou só aquela produção que ele fez? Porque tem estilos que são muito marcantes. Exato. Você pega o Saramago. Quem escreve, o Saramago escreve daquele jeito, sem pontuação, e você consegue entender. Se você tiver uma inteligência artificial que reproduza isso, você vai ter novas obras. Você pode alimentar essa inteligência artificial para ela aprender tudo da vida do Saramago, para ver o que ele poderia estar exposto para criar histórias, e você ter novas obras assinadas como se fosse o genérico, né, do Saramago. Eu confesso para você assim que no estágio atual da arte dos meus estudos, eu sou ainda muito reticente à possibilidade da inteligência artificial fazer isso. Eu tenho ainda mais um cuidado, que eu não sei se é com uma base mais ética, mas sabe por que eu falo ético? Porque quando a gente vê essas rupturas muito grandes de paradigma, a gente às vezes tem que parar para se questionar sobre a ética daquela prática. Por exemplo, quando a biotecnologia nos permitiu clonar pessoas, nós podemos clonar pessoas? Podemos. Nós temos tecnologia hoje para isso. A ética nos fez chegar a um consenso de que nós não devemos. Então, às vezes, com relação à inteligência artificial, assim, apesar de jurista e tudo, jurista, né? Assim, de profissional do direito, estudar o direito, eu acho que a gente tem que começar a pensar mesmo numa fundamentação ética para isso. Se é possível, se não é sob um ângulo ético. Você viu o estilo de desenho lá do Miyazaki sendo utilizado também. E tá fazendo o maior sucesso. E aí você realmente assim vê que tem algumas características que são muito preponderantes. E eu vejo, você falou do seu trabalho, e aí eu, como professora, falo mesmo para assustar que é para ninguém usar a inteligência artificial para fazer trabalho acadêmico no lugar, entendeu? Da pessoa, que você fica lá ensinando a inteligência artificial a agir como você, a escrever como você vai perder o controle sobre isso qualquer hora. Você está ensinando ela a ser você.
Exatamente. Eu já falei, eu quero que a inteligência artificial lave minha louça, não quero que ela crie as coisas para eu quero que ela lave a minha louça, que ela limpe a minha casa, eu não quero ter. Exatamente. Exatamente. Então, por isso que eu falo e falo mesmo. Aí, esse eu falo para assustar mesmo, assim, para os alunos não usarem. Vai usar, depois vai ver inteligência artificial aqui na aula, entendeu? Vai te sequestrar lá. E eu nem vou notar, nem vou perceber que não é você. Ouviram? Quer? Exatamente. Você já pensou? Até pouco tempo atrás a gente não usava o Waze, né? A gente não usava, a gente andava nos lugares com esse. A gente não. Exato. Boa. Sim. Nada. Mas só fazendo uma colocação, é comprovado isso que É. nós temos. Não é só Sim. Sim. Exatamente. Ah, legal. Sim. Sim. Muito legal. Muito legal. Acho que. Oi, doutora, boa noite. Eu me chamo Paula, sou advogada, faço parte da Comissão de Direito Civil. Primeiro, queria agradecer a palestra, achei bem interessante. A doutora falou de uma forma suave, técnica, achei muito agradável. A minha pergunta, na verdade, é mais uma reflexão. De uma forma esdrúxula, eu sei que são institutos diferentes, mas a longo prazo, a doutora não concorda que vai acontecer com essas ações direito da personalidade pós-morte. O que aconteceu com o CDC há uns anos atrás, porque vai vir uma enxurrada de ações, porque todo mundo. Estou falando que tange a IA, a rede social, não no caso do nome sujo no Serasa, porque é uma coisa mais específica. Mas porque todo mundo tem rede social, todo mundo do WhatsApp, aí vai vir uma enxurrada de ações, e aí a tendência vai ser assim que os tribunais limitem mais, que a legislação seja mais limitadora mesmo, senão para a gente que é advogado é ótimo, que vai ter trabalho o tempo todo, mas também, como a gente que é advogado sabe que CDC também cansa bastante, né? Todo mundo. E aí a tendência vai ser eles limitarem. O dano moral disso vai ser esse valor, porque senão vai virar uma coisa muito cansativa. Porque se a gente parar para analisar todas as perguntas, convergiram para o mesmo ponto, sempre a mesma coisa. E aí, pensa daqui a 10 anos isso, né? Vai virar uma coisa bem maçante e que a tendência vai ser limitar. E, o projeto de reforma do Código Civil fala muito dessa questão do testamento, talvez mude os herdeiros, né, necessários e muita coisa pode mudar, né, daqui para frente. Mas eu penso que a tendência é essa limitação um pouco e quem tem o testamento já vai estar mais resguardado e é só uma reflexão mesmo. Sim. Sim, então, exato, gostamos, né? Paula, muito obrigada pela sua colocação e realmente, assim, coloca a gente para refletir. Para nós, eu acho que não só para nós enquanto profissionais, mas como sociedade, o que nos angustia muito é não ter previsibilidade. Quando a gente trabalha em terrenos assim que a gente já conhece, que já está consolidado, se a gente tem que fazer uso capião, que existe desde o direito romano, a gente já sabe fazer. O problema é quando vem coisas novas que aí nos colocam, inclusive, esses questionamentos éticos. Precisa regular, não precisa regular? Precisa ter um capítulo sobre direito digital no Código Civil ou não precisa? É bom ter lei ou não é bom ter lei? E depender da jurisprudência, muitas vezes, como uma fonte de norma jurídica, é também algo para nós um tanto complicado pela falta de previsibilidade. Então, assim, também compartilho das suas preocupações sem conseguir trazer muitas soluções, não. E a partir do momento que a gente tem uma sociedade altamente litigante,
muitas vezes a tendência é desembocar tudo no judiciário, né? Então, é, eu acho que não vai diminuir, né? Bom, pessoal, antes de nós encerrarmos, a Maici, além de uma excelente professora, ela é também escritora. Ela escreveu o livro Emancipação, Estudos sobre a Capacidade Civil de Adolescentes. Posso confirmar, Maici? Sim, pode sim. E ela vai, então, ela vai nos presentear com um dos seus livros, né? Mas a todos os outros, garantam aí os seus livros. Tenho certeza que é uma excelente obra. O Dimas vende. Tem. O Dimas tem. Ele vende. Tudo bem, adquiram antes, mas caso não seja possível adquirir antes, em novembro a gente vai ter o nosso congresso aqui, da Comissão de Direito Civil, dia 6 e 7 de novembro. E aí o Dimas traz, esses livros e vai trazer o da Maici também. Tá bom? Então a gente vai fazer esse sorteio. Ela não trouxe, não conseguiu trazer o livro hoje, mas a pessoa que for a pessoa sorteada me procura depois e a gente vê uma forma de eu entregar o livro, tá bom? Você vê pra gente, Carol? 55. Vamos ver. Não está aqui. É o Tiago Teodoro de Lima. Não tá. Ele é da comissão. Aqui em cima, sortear e repetir o resultado. Cinquenta e dois. Sumanita Cruz. Não, também? Então vamos lá, vamos tentar mais uma vez. Senão eu faço o próximo da lista, tá? 10. Duda Romero também não está aqui. Então posso ir para a próxima pessoa? Todo mundo concorda? Dessa forma, para a gente não ficar sorteando? Então a próxima é